Então, galera, vamos à nossa aula de segunda lei da termodinâmica. Aqui quem fala é o professor de física Alan. Já agradecendo a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco por fornecer alguns slides para os professores e alunos poderem estar trabalhando e conhecendo um pouquinho mais sobre física. Então vale vocês darem uma olhada, observarem na minha playlist. Tem algumas aulas como estudo dos gases e primeira lei da termodinâmica. Então é interessante vocês observarem, estudarem e assistirem essas aulas aí, que é muito importante para você poder aprender e ter conhecimento sobre a segunda lei da termodinâmica. Então, galera, basicamente, o que seria esse tema de termodinâmica aí? A termodinâmica, ela tem como objetivo estudar interações entre sistemas macroscópicos. Isso é a base da termodinâmica. Mas a termodinâmica ela vai seguir alguns princípios. Um dos princípios que nós temos na termodinâmica é a ideia de um fenômeno ser irreversível e irreversível. Então vai dizer o seguinte: porém na vida real, todos os fenômenos espontâneos ou naturais são fenômenos irreversíveis. A natureza só admite uma sequência para o transcurso dos acontecimentos. Em todos há uma espécie de orientação que indica o sentido do transcorrer do tempo. Quem falou foi Alberto Gaspar, um grande professor de física, que faleceu foi ano passado, ano retrasado. Tem uma relevância muito grande. Assim, o fenômeno irreversível é possível distinguir entre antes e depois. Um exemplo clássico, um copo com água gelada a 10 graus Celsius, colocado sobre a mesa. A temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Espontaneamente receberá calor do ambiente, elevando sua temperatura, nunca ao contrário. Então quero que vocês percebam o seguinte: a ideia de um processo ser reversível e irreversível. Vamos pegar o exemplo clássico de um objeto descendo um plano inclinado. Uma bolinha descendo um plano inclinado. Você soltou essa bolinha, ela volta para o lugar? Ela tem como voltar? Não. Então é um processo irreversível. Mas vamos supor que na parte de baixo desse plano inclinado você coloque uma mola. Ela vai bater e ela pode voltar. Opa! Então é um processo reversível. Então isso é a diferença. Então, um processo irreversível é um fenômeno que vai acontecer com um determinado sistema, a qual ele não pode voltar suas características iniciais. Já um processo reversível é diferente. Ele pode voltar suas características iniciais. Como a física busca entender e descrever a natureza através das leis, a irreversibilidade dos fenômenos naturais está expressa na segunda lei da termodinâmica. E vocês vão observar que a segunda lei da termodinâmica, a princípio, ela segue dois princípios, duas características. Primeira característica é que é o seguinte: nós vimos no início da termologia, que calor ele flui de uma forma espontânea de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. A segunda lei trata para a gente o seguinte: que o calor ele só seria possível fluir de um corpo com menor temperatura para um corpo de maior se fosse um processo forçado e não um processo instantâneo. E ela também vai seguir na seguinte premissa: nós vimos que a termodinâmica ela vai estudar calor sendo transformado em movimento, que é o que ocorre com a máquina térmica. Então diz o seguinte: uma máquina operando em ciclos termodinâmicos não pode ter rendimento de 100%. São essas duas premissas da segunda lei da termodinâmica: que uma máquina não pode render 100% e que o calor não pode fluir de uma forma espontânea de um corpo com menor temperatura para um corpo com maior. Então, os fenômenos naturais são irreversíveis porque o calor gerado por ele nunca pode ser inteiramente reaproveitado em outra forma de energia.
aplicando a regra ao funcionamento de uma máquina térmica. Então aqui é a ideia da máquina térmica, senhores. Eu tenho uma substância qualquer aqui, né, que pode ser água, por exemplo. Eu insiro calor, essa água ela evapora, fazendo com que esse objeto aqui, ó, sofra um movimento. Então, nenhuma máquina térmica operando em ciclo pode retirar calor de uma fonte e transformar integralmente em trabalho. Então sempre vai ter perda. Essa perdazinha geralmente fica aqui, ó. Essa região aqui vai nesse dispositivo, a perda está aqui. Então eu quero dizer para você o seguinte, que a segunda lei da termodinâmica fala isso, e não render 100%. Ou seja, uma parte do calor produzido pela fonte é desperdiçada e outra parte é utilizada em forma de trabalho. Então, uma máquina térmica, o calor retirado de uma fonte quente, QQ, será transformado, parte dele em trabalho e o restante rejeitado numa fonte fria. Então a máquina térmica ela tem duas fontes, a fonte quente, a qual absorve calor, e a fonte fria, a qual o calor é desprezado, é desperdiçado. Então tá aí uma equação importante, calor da fonte quente é igual a trabalho mais calor da fonte fria. É necessário que esteja na mesma unidade de medida, ou calorias ou joules. Então, para pensar, né, é antiga ideia de construir uma máquina que possa perpetuar seu movimento a partir de uma energia produzida por ela. Então, pesquise sobre o motor perpétuo e responda se ele é possível construir tal máquina obedecendo às leis da termodinâmica. Então, é bom se dar uma pesquisada aí, vamos deixar como conhecimento aí. Vocês podem colocar nos comentários a pesquisa de vocês. Então aqui é importante, ó. Qual seria o funcionamento de uma máquina térmica? Ela absorve calor da fonte quente, uma parte desse calor transforma em trabalho e a outra parte despreza em fonte fria. Então, calor é trabalho mais fonte fria, ou trabalho é calor da fonte quente e menos fonte fria. Tente identificar, aqui nós vamos identificar, né, basicamente, eu tenho o calor da fonte quente aqui, o trabalho realizado é para mover, né, e o calor da fonte fria, essa região aqui, aonde vai ser perdida. Então, fonte quente corresponde ao aquecimento da água em uma caldeira, fazendo essa água vaporizar. Trabalho corresponde ao movimento do pistão para cima devido à expansão do vapor de água. Fonte fria, com a abertura da válvula, a água é liberada dentro do cilindro, fazendo o vapor condensar, resfriamento. Então, calor da fonte quente, trabalho, fonte fria. Podemos calcular então. Boa! Vamos lá. O físico Boltzmann, em uma de suas análises estatísticas da termodinâmica, afirmou que esta energia indispensável tende a aumentar a desordem do sistema, dando à segunda lei o seguinte enunciado: em qualquer sistema físico, a tendência natural é um aumento de desordem. O restabelecimento da ordem só é possível mediante o dispêndio, gasto de energia. Está falando muito de algo chamado de entropia, tá? A tendência à desordem pode ser entendida como entropia. Logo, quanto maior a desordem no sistema termodinâmico, maior a sua entropia. Em todo processo natural espontâneo, a entropia do universo será sempre aumenta. Então, galera, Boltzmann ele quis falar sobre algo chamado de entropia. A entropia tem a ver com a desordem do sistema, tá bom? E o que eu posso falar, o que nós podemos falar até agora é: em todo processo natural espontâneo, a entropia ela tende a aumentar. Então nós temos a ideia do rendimento. Então, o rendimento de uma máquina térmica, né? Então, se ela
uma parte desse calor é desprezada, outra parte ela utiliza, eu posso calcular o que nós chamamos de rendimento. O rendimento ele é representado em porcentagem, tá? Então quem é o rendimento? Trabalho sobre o calor da fonte quente. E por que é esse vezes 100? Porque no final, o seu cálculo, né, no final a sua resposta tem que ser em porcentagem. Para ser em porcentagem, você multiplica por 100. Tá? Então rendimento é trabalho, calor da fonte quente. Rendimento também pode ser 1 menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente. Então eu posso ter essas duas equações para o rendimento. Rendimento é igual a trabalho sobre calor da fonte quente. Rendimento é igual a 1 menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente. Só que nós vamos aprender o que nós chamamos de ciclo de Carnot. O que é o ciclo de Carnot? Toma muito cuidado, galera. Se não pensar que ciclo de Carnot é um ciclo que uma máquina rende 100%. Não é. Ciclo de Carnot é uma máquina que tem um rendimento máximo. E como que vai funcionar esse ciclo de Carnot? Da seguinte forma, eu tenho aqui um gráfico que representa. O ciclo de Carnot, ele é formado por duas transformações isotérmicas. Lembrando, transformação isotérmica, ela é aquela transformação onde a temperatura ela é constante. E duas transformações adiabáticas. A adiabática é aquela transformação onde o sistema interno não troca calor com o sistema externo. Então vamos parar um pouquinho por aí, vamos entender. Respirar um pouquinho. Segundo princípio, né? Segunda lei da termodinâmica. Duas premissas. A máquina não pode render 100%. Segundo, o calor não flui de forma espontânea de um corpo com temperatura menor para um corpo com a temperatura maior. Terceira situação, processo irreversível e irreversível. Quarta, uma máquina térmica absorve calor da fonte quente, uma parte transforma em trabalho e outra parte despreza em fonte fria. Está aqui o meu gráfico que representa o ciclo de Carnot. Mas vamos entender o que é esse ciclo. Então aqui, ó, ele vai funcionar da seguinte forma. Primeiro eu tenho uma expansão isotérmica, ou seja, volume aumenta com a mesma temperatura. Segundo, expansão adiabática. Volume aumenta sem trocar calor com o ambiente externo. Eu tenho aqui uma compressão isotérmica, volume diminui, sendo que a temperatura é constante. E uma compressão adiabática. Volume diminui, porém o sistema interno não troca calor com o sistema externo. Então eu tenho duas isotérmicas e duas transformações adiabáticas. Um detalhe, a transformação isotérmica e adiabática, elas são parecidas, porém o tempo de ação é diferente. Vou dar um exemplo da transformação isotérmica. Vou pegar uma bexiga e vou encher. Ou seja, se eu pegar essa bexiga e encher lentamente, é um processo isotérmico. Já se pegar essa bexiga e encher rapidamente, é um processo adiabático. Por isso que as curvas são parecidas. Tá bom, galera? Claro, tem um modo matemático para isso, mas expliquei no modo físico sobre isso. Então, se perguntarem, como que compõe o ciclo de Carnot? Ciclo de Carnot, rendimento máximo. É composto de duas isotérmicas e duas adiabáticas. Tem a equação do ciclo de Carnot, ó, rendimento. Então, galera, tem o ciclo de Carnot, tá aí a equação do ciclo de Carnot. Rendimento é igual a 1 menos TF sobre TQ. Quem é TF? Temperatura da fonte fria. E quem é TQ? Temperatura da fonte quente. Vale ressaltar que nós vamos trabalhar aqui, galera, com temperatura na escala Kelvin, tá bom? E aí você pode igualar essas duas equações. QF sobre QQ é igual a TF sobre TQ, tá bom? Então tá aí as três equações para o rendimento. Então, rendimento de uma máquina conforme a segunda lei, né? Então, como não pode existir totalmente calor totalmente convertido em trabalho, a segunda lei proíbe a existência de uma máquina térmica com eficiência de 100%. Já falamos isso.
Máquina reversa, meu frigorífico, ele faz ao contrário. Ele utiliza trabalho para absorver a fonte quente e desprezar em fonte fria. A irreversibilidade se dá no processo espontâneo, porém com gasto de energia. É possível fazer processos ocorrerem de modo inverso ao que ocorreria espontaneamente. Por exemplo, temos a geladeira, uma máquina que retira calor do seu interior, fonte fria, e despeja numa fonte quente através do trabalho executado pelo compressor. Então, o oposto vai ocorrer com o meu refrigerador. Fonte fria, trabalho, despreza em fonte quente. Tem um exemplo clássico como funciona o compressor, né? O compressor envia o gás liquefeito, condensado, comprimido pela tubulação serpentina, de pequeno diâmetro, localizada na parte traseira do refrigerador. Na unidade de evaporação, localizada no congelador, e painéis de resfriamento, o gás passa a uma tubulação de maior diâmetro e expande-se rapidamente, evaporando num processo adiabático e que provoca seu resfriamento. Aí não precisa muito a gente ficar restrito quanto isso não, mas voltando aqui rapidamente, aí uma explicação simples, né? Ao longo da tubulação do evaporador, o calor flui do interior da geladeira para o gás, que retornará ao compressor. Então, podemos representar esquematicamente trabalho, calor lançado pela fonte quente e calor retirado fonte fria aí. Aí ele fala um pouco da duplex. Então, experimente localizar as fontes quentes e frias onde é realizado o trabalho. Então, fica aí, olham depois de slide aí, fica a critério de conhecimento de vocês. Galera, vamos lá, eficiência do refrigerador, que é muito em prova. A eficiência vai ser calculada pela seguinte equação. Eficiência é igual calor da fonte fria sobre trabalho. Ou eficiência é igual a TF, TQ menos TF. TQ, temperatura da fonte fria, TQ, temperatura da fonte quente, e TF, temperatura da fonte fria. Então, eficiência é igual a QF, calor da fonte fria, trabalho. Eficiência é igual a temperatura da fonte fria, temperatura da fonte quente, menos temperatura da fonte fria. Está aqui as equações para o rendimento. Para calcular rendimento e eficiência. Vamos resolver juntos aí algumas ideias da termodinâmica. De acordo com a teoria da termodinâmica, é correto afirmar que, primeiro, o calor só pode fluir de um corpo para o outro de menor temperatura? O princípio da conservação de energia é válido para qualquer sistema isolado? Uma máquina térmica transforma integralmente calor em trabalho? A variação de entropia corresponde à variação de energia útil? Todos os processos naturais irreversíveis acarretam aumento na disponibilidade de energia? A resposta é 2, 8 e 16. Mas vamos ver por que ocorre? Vamos ver? Então, primeiro, o calor só pode fluir de um corpo para o outro quando um tem maior de um corpo ao outro de menor temperatura? Não, galera. Naturalmente, nós vemos o seguinte: de uma forma espontânea, sim, do maior para o menor. Mas com gasto de energia pode ir do menor para o maior. O princípio de conservação é válido para qualquer sistema isolado? Sim, galera. Conservação de energia, lá na primeira lei da termodinâmica, Q é igual a ΔU mais o trabalho. O sistema está isolado? Ok, princípio da conservação de energia. Uma máquina térmica transforma calor integralmente em trabalho? Não, galera, ela vai desprezar através da fonte fria, por isso que é errado. A variação de entropia, que é a variação da desordem, corresponde à variação da energia? Sim, galera, porque
Esse grau de desordem tem a ver com, depende do gasto de energia. Então, energia útil, beleza, ok. 16. Todo processo natural irreversível acarreta um aumento na disponibilidade. Vamos ver? Lembrando da lei de Boltzmann, em todo processo natural, a entropia do universo sempre aumenta. Então, por isso que é 2, né? Vamos voltar lá? Por isso que é 2, 8 e 16. E somando as respostas, vai dar o quê? 26. Tá acabando. Vamos à frente aí. Dorme não, galera. Fica comigo aí, hein? Próxima aí. Uma central de energia utilizada por uma equipe móvel de TV desenvolve 1,8 10 elevado a 7 joules de energia elétrica, enquanto seu motor consome 2,5 litros de combustível, cujo poder calorífico é 3,6 10 elevado a 7 joules por litro. O rendimento da central é... E aí? Vamos pensar um pouquinho? Vamos lá? Galera, nesse problema precisamos identificar o calor de energia retirada do combustível e a energia utilizada na geração da energia elétrica. Então vamos lá. Primeiro, a energia retirada. Se ele falou que foi utilizada 2,5 litros e cada litro consome uma energia de 3,6 10 a 7 joules, então o calor da fonte quente está aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a 7 joules. O texto afirma que para essa quantidade de energia são gerados 1,8 10 elevado a 7 joules de energia. Então, ó, rendimento é o quê? Trabalho, calor da fonte quente. O trabalho ele forneceu, o calor da fonte quente ele forneceu. Fiz o cálculo aqui, ó. Aqui vai dar 0,2 vezes 100, 20%. Então calculei calor da fonte quente. Beleza, show de bola. Quem é trabalho? Trabalho está aqui, ó, 1,8 10 a 7. Joguei os valores, vai dar 0,2 vezes 100, 20%. Essa é boa também, hein? Show de bola. Para a gente fechar nossa aula de hoje. Um refrigerador de uso doméstico tem uma máquina térmica invertida. O calor é retirado do congelador a menos 23 graus Celsius. Vamos transformar em Kelvin. Enquanto a temperatura do ambiente em que ele se encontra é de 27 graus Celsius. O coeficiente de desempenho do refrigerador vale... Olha a equação. Primeiro, vou transformar menos 23 em Kelvin. Somando por 273, vai dar 250. Vou transformar 27 graus Celsius em Kelvin. Vai dar 300. Como que eu calculo a eficiência do meu refrigerador? Eficiência é igual a TF sobre TQ menos TF. Fiz o cálculo. Rendimento vai dar o quê? A eficiência vai dar o quê? 5. Letra E. Fechou? Então, galera, tá aí, eficiência vai ser igual a 5. Então, ficamos nessa aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, só rever a aula aí. Tá? Na descrição do vídeo vai ter o link para alguns exercícios já comentado, com gabarito, tudo tranquilo. Então, bons estudos, espero que vocês tenham gostado. Dê um link aí, né? Dê um joinha, inscreva-se no canal para que essa aula possa atingir outras pessoas. Um grande abraço, galera. Até mais.